essa história dos deportados aí, eu vou ser honesto, tá, gente? Eu fiquei muito triste, principalmente nessa terça-feira, por causa do seguinte: isso aí tinha tudo para ser a nova crise dos PIX do governo, tá? Seria uma coisa muito parecida. Por causa do seguinte: Rede Globo, tá? Não só a Rede Globo, né, mas boa parte do jornalismo, mas assim, a Rede Globo ela é capitã desse time do jornalismo da velha e mofada mídia. Eles fizeram escarcéu com essa história dos deportados, achando que eles tinham uma história. História no jornalismo significa o seguinte, né? Isso é um papo meio de redação e não daquilo que vai ser publicado lá pra frente. Ou seja, eu tenho uma história. Usando o termo em inglês, né, que você tem algo com começo, meio e fim, então uma narrativa, não é simplesmente assim, o preço do tomate aumentou. Não, é uma história, é algo que aconteceu que tem começo, meio e fim e que por conta disso chama a atenção do espectador, né, ou sei lá, do público que está lendo. E eles acharam que essa história seria assim, aquela para abalar, por causa do seguinte: com Trump agora no governo dos Estados Unidos, você vai precisar agora comer pelas bordas. Você não, né, mas assim, o pessoal da Globo, o pessoal do estamento burocrático, o pessoal que trabalha com a ditadura, precisa ficar comendo pelas bordas, sabe? Porque eles não vão ter tanta coragem. Mas qual é a diferença? de falar eu não entendi, desculpa. Não, eu não entendi a diferença. O pessoal da Globo, o pessoal... todo mundo a mesma coisa. Estatizado, o pessoal que trabalha a favor da ditadura judiciária e a Globo, eu não entendi, desculpa. Eu não vou comentar de diferença porque não, me falta capacidade de diferenciar um do outro, né? Acho que talvez essa diferença, assim, um usa peruca, a outra fica no celular o dia inteiro, é só uma diferença formal, né? Um teatrinho ali de formalidades. Mas aconteceu um problema. Quando essa história, num ambiente de redes sociais, em que as pessoas podem falar, e não apenas falar, mas escrever para um público mais amplo, começaram a notar os furos nessa história. Eu falei assim, mas peraí, esses caras, eles não foram deportados porque o Trump acordou um belo dia e falou, você é brasileiro, então fora daqui. Você é uma velhinha lá que tava catando lata na rua, então eu sou um racista. Assim? Foi uma coisa gente, bem diferente. A mídia narrou desse jeitinho. Mas assim, nos mínimos detalhes, tinha uma historinha lá, é porque, nossa, passou 30 anos nos Estados Unidos, etc. Então assim, o pessoal já começou a notar os furos, tá? Essa história das algemas, que acontece também, né? Jornalismo, como o da Oeste, muita gente também querendo saber ali o que acontece, descobriu-se que, em primeiro lugar, as principais deportações da história dos Estados Unidos não foram no primeiro governo Trump, foram no governo Obama. Com Biden, tinham sido 32 voos, só nesses 4 anos de Biden, todos com geminha lá. E depois ainda descobriram, o Brasil, ele também deporta usando algema. Então, quer dizer, né, todo o teatrinho feito, porque eu estava sendo torturado, falaram que queria matar a gente, né? E isso saindo na Globo como se fosse uma hiperdenúncia. Quer dizer, estava todo o estamento burocrático, o estamento midiático, o estamento político, jurídico, etc, dessa ditadura, querendo falar assim, olha, nós vamos criar uma historinha aqui e agora a gente vai poder peitar o Trump. Aí acontece a coisa com Petro na Colômbia. Você lembra, né, o que aconteceu com Petro? Foi uma história linda, né? Que ele simplesmente falou assim, não, eu vou bater o pé, não vou aceitar um avião vindo dos Estados Unidos para a Colômbia com deportados. Vai lá, o Trump fala, olha a resposta maravilhosa dele, né? Eu quero o espectador, presta atenção nisso aqui, né? O Trump vai lá e fala assim, tudo bem, então o negócio é o seguinte, todos os produtos da Colômbia que entrarem nos Estados Unidos a partir deste momento estão com 25% a mais de tarifas, e se eles não aceitarem, vamos aumentar para 50% de tarifa. Não contente com isso, eu também estou aqui declarando que todo o estamento do governo colombiano, inclusive seus familiares, estão com passaporte cancelado, eles não podem mais entrar nos Estados Unidos. Isso envolve presidente, envolve ministro, envolve as suas esposas, né? Quer dizer, a esposa lá do ministro do sei lá o que lá da Colômbia tava doida para ir passar mais umas fériasinhas em Miami, né? Fazer umas compras, passear com os filhos na Disney. Assim, mas isso foi em questão de 1 hora. Trump falou assim, olha, ninguém mais pode entrar aqui nos Estados Unidos e problema de vocês. O Petro vai lá, ele dá para trás, fala, olha, eu vou pegar meu avião presidencial e buscar lá os deportados. Desculpa aí, Trump, firmeza. No dia seguinte, Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça aqui, né, a gente esquece disso, que ele até hoje age como se ele fosse do STF. Pois é. E aí, o próprio Lula, eles falam pela primeira vez, não queremos briga com os Estados Unidos. Eu tava doido pela briga. Eu tava doido pra eles quererem dar uma de doido, mas sabe? Hoje na coletiva ele já deu uma... Sabe qual é o nome Sabe qual é o nome que se dá ao presidente da Colômbia, o terrorista Gustavo Petro? Valentão de teclado. Tuitou e ó... Opa! Saiu errado, foi o corretor, Trump. Foi o corretor aqui, desculpa. Desculpa aí.
Mas o Lula fez isso Gente, hoje um pouquinho. Ele deu uma... Tentou subir o tom, né? ele deu uma de valante, né? Falou, se punir o Brasil vai punir os Estados Unidos. Sim. Ô Lula... Puna, por favor. Não, a diferença da balança, né? 2% para 20%, ô Lula.